Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No século VII a.C., viveu um rei chamado Nabucodonosor. Ele foi o rei da Babilônia. Ele teve um sonho misterioso, e para interpretá-lo, chamou vários magos, vários adivinhos do reino que viviam no seu castelo, prometendo uma boa recompensa. E ninguém conseguiu desvendar o mistério dos seus sonhos. Até que apareceu o profeta Daniel, que naquela época era reconhecido por isso, e foi chamado para que fizesse uma interpretação, e de fato a interpretação dada por Daniel foi magistral, deixando o rei satisfeito, apesar do conteúdo daquilo que o rei tinha sonhado. Tu, ó rei, estavas olhando e parecia-te ver uma grande estátua. Era muito grande e de um brilho extraordinário. A cabeça da estátua era de ouro finíssimo, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Então uma pedra desprendeu-se e acertou nos pés da estátua, que ficou destruída. Tudo desmoronou. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro ficaram reduzidos à palha. Não restou nada da estátua. O sonho fazia referência ao próprio reino de Nabucodonosor. Estava feito de ouro, de prata, de bronze, mas também era frágil como barro, e por isso aquele reino seria destruído. Do ponto de vista divino, Daniel fazia referência também a que o reino de Nabucodonosor daria lugar a outros reinos até chegar o reinado de Cristo. Esse sim, que exerceria um reinado que subsistiria para sempre. Então, no fundo, o profeta Daniel faz uma profecia relacionada com a chegada do Messias e do reinado universal do Messias, de Jesus. Bom, mas o que nos interessa de tudo isso não é propriamente a profecia, mas a descrição dessa estátua. Eu penso que é uma boa fotografia de quem nós somos. Temos em nossa personalidade qualidades muito boas, o ouro. Outras medianas, que seriam comparadas à prata, ao ferro, ao bronze. E também somos constituídos de uma parte mais fraca, no caso da estátua representada pelo barro, pelos pés de barro, que são os nossos defeitos. Algumas vezes as pessoas, levadas por uma visão pessimista, olham para si mesmas e julgam não ter quase nenhuma qualidade. Em outras ocasiões, levadas por uma visão extremamente otimista, quase não encontram nenhum defeito.
Na verdade, é difícil ter uma visão realista de nós mesmos. Saber enumerar todas as nossas qualidades sem exagerá-las ou diminuí-las, e ao mesmo tempo saber enumerar todos os nossos defeitos sem querer dar uma melhoradinha aqui ou acolá. Não é fácil essa visão objetiva de nós mesmos. Então vamos, nessa meditação, a ideia é propor que nós pensássemos um pouco sobre nós mesmos e, quem sabe, crescermos no nosso conhecimento próprio, pelo menos colocando os meios para que a gente conheça melhor a nós mesmos. Isso, conhecer o barro, conhecer o ouro, a prata, o ferro de que estamos feitos e, a partir do que nós temos, a partir do que nós somos, empreender a luta por alcançar alguma virtude concreta. Então, essa série de meditações sobre as virtudes, damos de alguma forma uma continuidade a essas meditações, e para que a gente saiba, para que a gente busque uma virtude para lutar, para alcançar, é preciso o conhecimento próprio, de tal modo que enxerguemos aquela virtude mais necessária para nós no momento, que nós tenhamos consciência de um defeito e para combater esse defeito, eu vou me empenhar nessa ou naquela outra virtude. Então, a primeira ideia, não só nesse âmbito das virtudes, mas de uma maneira geral na nossa vida, é importante que nós nos conheçamos bem. Por quê? Bom, para adquirirmos maturidade, saber do que nós somos capazes. A pessoa madura, ela conhece os seus limites, ela conhece o que pode assumir, o que está preparada para enfrentar. E se ela não sabe sobre si mesma, ela tem uma dificuldade de enfrentar, sobretudo aquelas coisas que são um pouco desconhecidas para ela. Então, se já temos dificuldade de enfrentar o desconhecido, e se nós acabamos sendo um desconhecido, uma desconhecida para nós mesmos, percebemos que a vida fica meio complicada. Por outro lado, alguém que conhece relativamente bem os seus limites de paciência, os seus limites de compreensão, os seus limites de trabalho ininterrupto, de atividades que pode assumir, essa pessoa é mais realista. Essa pessoa tem mais condições de enfrentar as inúmeras situações que a vida nos propõe. Prestar um concurso exigente. A pessoa sabe que é difícil, mas como se conhece bem e sabe que tem uma boa força de vontade para levar em frente um estudo continuado há vários meses a fio, ela se lança no concurso, fruto desse conhecimento próprio. Assumir um trabalho junto a uma pessoa difícil, sabe que é complicado, mas como se conhece e sabe que tem uma paciência sem limites, enfrenta a parada. Eu não tenho dotes de gerenciamento, eu não tenho dom para falar em público, não tenho facilidade para empreender um debate. Então, mais do que ficarmos chateados com essas limitações, é bom conhecê-las, colocando os meios adequados para pouco a pouco ir superando, quando necessário, essas limitações. Além do que, ajuda a não nos assustarmos com aquelas situações onde essas qualidades são especialmente necessárias. A pessoa que tem dificuldade em falar em público não pode fazer um drama ao apresentar um seminário na faculdade. Ela tem dificuldade de falar em público, vai custar para ela. Então, que ela parta desse princípio. Alguém com dificuldades de gerenciamento não pode estranhar que nunca seja
essa pessoa nunca seja escolhida como um líder de grupo, seja qual grupo for. As pessoas já perceberam que tem dificuldade de gerenciamento. Conhecer, e isso amadurece. Por quê? O conhecimento próprio amadurece porque a gente aprende a lidar com a realidade, não com os sonhos, não com a fantasia, seja ela para o sentido positivo ou negativo. Ao termos um bom conhecimento de nós mesmos, acabamos sendo portadores de uma profunda alegria, no sentido de, poxa, agora eu sei o que acontece comigo. Talvez seja um pouco desagradável num primeiro momento, mas é um grande tesouro e acaba acontecendo aquilo que descreve Jesus no Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Que bom saber o que acontece conosco. Dar o nome para as coisas é um grande tesouro. E ao conhecer-nos bem, vemos os erros e sabemos por onde devemos ir. E também os acertos. E o fato de termos poucos amigos não é propriamente por ser um tremendo egoísta, mas é uma questão de timidez. Poxa, que bom esse conhecimento de nós mesmos. As notas baixas não são propriamente uma questão de burrice, mas é preguiça. Poxa, que bom ter esse conhecimento de nós mesmos. Vamos santificar essa preguiça. Os atritos em casa não se devem ao fato de sermos um porco-espinho, mas porque o dinheiro lá está um pouco curto e os nossos pais estão um pouco tensos com o assunto. Que bom ter o domínio da realidade. É bom o conhecimento próprio para, a partir da realidade, retificar a conduta quando seja necessária. E pois o conhecimento próprio é o caminho certo para vivermos mais alegres. Como? Aceitando-nos como somos. Puxa, quanto peso sai das costas quando a gente se aceita. Aquele senhor com um problema de miopia, que era um expert em obras de arte, então ele vai com os amigos, com a esposa, visitar um museu. E o problema é que esqueceu de levar o óculos. E tinha uma dificuldade para ver os quadros com nitidez. E nem por isso deixou lá com o grupo, deixou de opinar com veemência diante daqueles quadros. E de repente ele se coloca diante de um quadro e começa a fazer umas críticas ferozes. E critica o retrato porque é de corpo inteiro e porque a moldura está inadequada, porque a roupa do personagem é ridícula, porque o sujeito utilizado como modelo é muito vulgar e sujo. E continuou criticando para cima e para baixo. E de repente a esposa dele dá uma puxadinha ele de lado e diz algo no seu ouvido: meu bem, você está olhando para o espelho. Então muitas vezes talvez é uma descrição um pouco caricaturesca, mas essa dificuldade de reconhecer e admitir as nossas próprias faltas por causa de uma miopia espiritual. Isso é fruto da falta de conhecimento próprio. E quando a gente identifica que a alegria, não propriamente por identificar os nossos defeitos e limitações, porque também vamos identificar as coisas boas, mas sabendo da realidade, eu sei melhor por onde ir, com que elementos contar no desenvolvimento da minha vida profissional, social, no âmbito das amizades.
Precisamos fugir das expectativas infundadas. Precisamos fugir do quando eu for, quando eu tiver, quando eu conseguir, porque eu não sei se nós iremos, se nós teremos, se nós conseguiremos. O que temos agora é isso e aquilo. E o conhecimento próprio ajuda a termos os pés no chão para conduzir a nossa vida, para tomar um bom rumo na nossa existência. A cabeça da estátua era de ouro finíssimo, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Como conhecer o barro de que nós estamos feitos? É importante conhecer as qualidades também. Talvez o barro de que nós estamos feitos seja mais importante em alguns momentos, porque isso pode nos prejudicar de alguma forma. E o ponto de partida é esse, pensar que temos vários defeitos e limitações, porque somos seres humanos. E além disso, é preciso contar com a tendência natural, por ser natural, não quer dizer que seja boa, de olhar os outros com uma visão estreita. Os outros, não deixamos escapar nada. E ninguém presta. Todo mundo tem que ir para o fogo do inferno diante das suas faltas, misérias e debilidades. E conosco, uma visão extremamente indulgente. Então, o ponto de partida é esse, reconhecer o que nós somos. Há um velho refrão que reflete bem essa realidade de sermos muito duros com os outros e indulgentes conosco. O melhor negócio do mundo seria comprar os homens pelo que eles realmente valem e depois vendê-los pelo que eles pensam que valem. Essa perspectiva extremamente indulgente de nós mesmos pode mascarar a visão que temos da nossa pessoa. Tendo presente essas tendências, precisamos, para conhecer-nos, dispersar 3 nuvens temperamentais que podem embaçar a visão de nós mesmos. Esse temperamento um pouco ingênuo. A pessoa que tende a pensar, se eu quisesse mesmo, eu faria. Eu só não faço porque agora eu não quero. Eu seria o melhor da classe. É que agora eu não quero, mas se eu quisesse mesmo, eu seria o melhor da minha classe. Eu até que seria compreensivo em casa, que agora eu não estou disposto mesmo a ser compreensivo em casa. Eu até que seria organizado, é que eu ainda não me propus, mas quando eu quiser mesmo, eu me organizarei. Eu faria os meus trabalhos melhor, é que eu não valorizo isso, mas se eu quisesse mesmo, eu faria. Namorar de forma a agradar a Deus é que ainda não me comprometi totalmente. Mas se eu quiser, eu levo o namoro em frente de maneira a agradar a Deus. Será mesmo? Experimenta fazer, experimenta ser o melhor da classe, experimenta ser organizado. Pode ser que a gente viva numa ilusão, uma ingenuidade de achar que algumas atitudes, basta mudar a chavinha e a gente passa a viver aquilo. Não é assim. O ingênuo, a pessoa ingênua, esquece que a vida está feita de fatos, não de sonhos ou de possibilidades. Uma mensagem dessas de WhatsApp que chegava outro dia. Uma grama de ação vale mais que uma tonelada de teoria.
O fato é que a minha nota de matemática foi essa. O fato é que o meu armário está uma bagunça. O fato é que eu não estou lendo nenhum livro cultural agora. O fato é que a minha mãe reclama da minha falta de ajuda em casa. O fato é que o meu namoro não está agradando a Deus. E contra fatos não há argumentos. Precisamos ser realistas, até um pouco pragmáticos com relação ao nosso conhecimento próprio, no sentido de olhar mais para os resultados e não tanto para a nossa boa vontade. Todos nós temos boa vontade. Mas os resultados é que vão demonstrar, na maior parte das vezes, tudo bem, nem sempre, mas na maior parte das vezes, os resultados mostrarão o grau da nossa boa vontade. O Papa Bento XVI, ele falava numa ocasião da tendência moderna de não olhar para os fatos, mas para o que eu poderia fazer. E ele comentava aqui uma postura que é uma postura perigosa, porque leva a pessoa a viver de sonhos, porque leva a pessoa a idealizar a vida. E alguém que idealiza a vida não constrói nada nessa vida, ou pouca coisa. Outro tipo de nuvem temperamental que pode embaçar a nossa visão é o temperamento otimista, pessimista. A pessoa otimista, pessimista, a pessoa otimista não por virtude adquirida, mas por temperamento, mas que tende a sair um pouco da realidade. Não, olha, é só dar uma estudadinha. Não, rapidinho eu coloco as coisas, eu boto ordem no armário. Não, deixa comigo, eu fico amigo dessa pessoa em uma semana. É possível afirmar que, devido ao seu otimismo, vive em outro mundo, não percebe que as coisas são mais complexas, que é necessário tempo para fazer as tarefas, que estão os defeitos para atrapalhar o andamento das coisas. E esse tipo de otimista, se quiser se conhecer, terá que desconfiar um pouquinho mais das suas suposições e como nós passamos por esse patamar, como dizia um amigo meu, real life, vida real. Viver realmente, não ficar com teorias. Outro dia veio uma pessoa conversar comigo e, enfim, ele ia passar o fim de semana sozinho porque o irmão estaria fora, os pais foram viajar. Então ele, com muita boa vontade, ele se comprometeu, puxa vida, vou aproveitar aqui o sábado de manhã para fazer uma faxina na casa. E ele chegou para conversar, eram umas 3, 4 da tarde, e ele estava com uma cara assim de acabado. Estava com uma cara de acabado, então eu perguntei para ele, olha, fulano, o que aconteceu? Puxa, padre, que eu vejo a minha mãe fazendo a faxina em casa, e eu aproveitei que eles estavam fora, eu queria dar uma surpresa para minha mãe e resolvi fazer a faxina da casa agora no sábado de manhã. Bom, primeiro que eu estou acabado e que não fiz nem metade do que deveria ter feito. Agora, eu reconheço o esforço da minha mãe por manter a casa limpa. Enfim, esse homem deixou de idealizar esse assunto tão do dia a dia. Então é importante que, por isso, o conhecimento próprio é importante para chegar nas razões, o porquê das coisas e o que eu tenho à minha disposição, o que eu não tenho, o que eu faço, o que eu não faço, por que eu faço, por que eu não faço. Então, se nós somos desse temperamento otimista, precisamos, para nos conhecer, desconfiar um pouquinho das nossas suposições. E a pessoa pessimista, por outro lado, ela carrega as tintas, exagera nos seus defeitos.
Não adianta, não nasci para escrever, eu nunca vou fazer uma boa redação, um bom relatório, eu sou uma porcaria, não faço nada que preste, eu não tenho jeito, sou uma pessoa muito medrosa. Quem vê de fora percebe que é um exagero. A pessoa pessimista, em geral, pensa que se não deu certo, então tudo não presta, é 880. Mas isso não é a realidade. A realidade é que esse defeito não é tão grande assim. A realidade é que há muitas coisas boas também. As pessoas com tendências pessimistas serão mais otimistas, conhecendo-se melhor, aprofundando na realidade. E depois está o temperamento superficial. Aquela pessoa que dá excessiva importância à aparência. Aquela pessoa que tende a fazer muitas coisas e pensar pouco, refletindo pouco sobre si mesma e a realidade que circunda. Logicamente, não se trata de vivermos como os gregos, que passavam o dia lá inteiro refletindo sobre a vida, sobre si mesmo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas um pouco de reflexão é fundamental. E propriamente fazer o quê? Talvez isso, do exame de consciência, antes de dormir, ou pelo menos das últimas coisas do nosso dia. O que não deu certo, o que saiu mal naquele dia, pensar por que aquilo ocorreu, tirar um propósito concreto no mesmo campo para o dia seguinte, talvez até anotando numa caderneta, no celular. Não podemos passar pelos acontecimentos da nossa vida como passa a água sobre as pedras, sem deixar nada. Aprender dos erros, uma grande forma de crescer em conhecimento próprio. A pessoa superficial, ela vai tocando a vida, sem saber muito, sem refletir muito o porquê daquilo que está fazendo ou deixando de fazer. Graças a Deus, na vida das pessoas, na tua vida, na minha, nem tudo são coisas ruins. Temos, aliás, uma realidade vasta e boa para cultivar. Não podemos perder esse equilíbrio. Temos qualidades que as pessoas reconhecem, nós mesmos percebemos o que fazendo bem, e se alguma circunstância não reconhecemos nada de bom, é que precisamos crescer em conhecimento próprio. Algo de bom todos nós temos. Assim nós saímos das mãos de Deus. E uma forma concreta de reconhecer o ouro que levamos dentro, sem soberba, com visão realista, é mantendo uma atitude de ação de graças a Deus diante daquilo que vai saindo bem. Algumas pessoas que elas têm medo de se dar bem na vida porque tem medo de que aquele êxito, de que aquela conquista a transforme em uma pessoa soberba. Tudo bem, é uma pessoa que tem consciência da vida. Então, o que nós podemos fazer para que não percamos do horizonte o ouro que nós temos em nós, essa parte de ouro que todos nós temos? Agradecer quando nós percebemos esse ouro, agradecer a Deus. Agradecer aquela boa nota que nós tiramos. Agradecer a Deus ter passado para aquela vaga de estágio. Agradecer ser uma boa companhia para os outros, que as pessoas contem conosco. Agradecer a compreensão dos pais. É verdade que há mérito da nossa parte, assim como não podemos negar que as boas qualidades são realidades constitutivas da nossa existência, dadas por Deus para que pudéssemos frutificar. Então, no fundo, o que faz o conhecimento próprio? Oferece a possibilidade para sermos pessoas equilibradas. Equilibradas em que sentido? Do conhecimento
dos nossos limites, o conhecimento das nossas qualidades e defeitos. Que bom é conhecer-se, que bom é saber o que acontece conosco, que bom é ir aprendendo a resolver-se. Para isso é necessário um auxílio externo, algo que está fora de nós e que permite ver-nos desde fora. Por exemplo, a direção espiritual, algo que se investe bastante no Opus Dei, concretamente na formação das pessoas da obra, nesse sentido, não só dos sacerdotes, também dos leigos e das leigas. Na obra, tanto os leigos como as leigas e os sacerdotes estão preparados para atender à orientação espiritual das pessoas. Com a diferença para o sacerdote, que além da direção espiritual, ele está capacitado por Deus para perdoar os pecados. O leigo e a leiga da obra, não, né? Mas essa é uma saída boa e importante para que nos conheçamos e tenhamos essa ajuda externa para que esse conhecimento próprio seja muito objetivo. Terminamos pedindo ajuda a Nossa Senhora, que ela nos ilumine e guarde para que vejamos que a melhor e a primeira batalha da vida é a que se trava dentro de nós, para conhecer-nos adequadamente e posicionar-nos na vida como nós somos. O que temos de positivo, como o que temos de negativo, como somos. E, logicamente, procurando naquilo que não está bem agora, colocando os meios, e aí é onde entram as virtudes, para que possamos melhorar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.